Olá, pessoal! Vamos continuar com a nossa leitura do livro Saúde Integral, do pastor Jorge Bisoni. Hoje nós estaremos lendo o capítulo 4 e o capítulo 5. O capítulo 4 é intitulado Matei o cavalo e não posso mais levar a mensagem. Deus se importa conosco, não só com uma parte de nós. Robert Murray nasceu em Edimburgo em 26 de maio de 1813, numa época em que a Escócia pulsava com um avivamento espiritual. Ele era um jovem brilhante, uma mente afiada, uma memória impressionante. Poderia ter brilhado como acadêmico, mas escolheu outro caminho, o ministério e a salvação de almas. Em novembro de 1836, tornou-se pastor da igreja de São Pedro, em Dudé, onde serviu até o fim. Robert partiu cedo, aos 26 anos, em 25 de março de 1843, mas deixou um legado que atravessa gerações. Uma frase dele sempre me faz parar. Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. Infelizmente, matei o cavalo e agora não tenho como entregar a mensagem. Que imagem forte, não é? Ele se esgotou tanto fisicamente que não conseguiu cumprir tudo o que Deus tinha para ele. Essa história me toca profundamente. Ela me leva a perguntar: será que estou cuidando do cavalo que Deus me deu? Meu corpo, minha saúde. Será que vejo isso como parte da minha caminhada com Cristo? E mais, o que significa de verdade chamar Jesus de Senhor em todas as áreas da minha vida, até na forma como cuido de mim mesmo? A lição de Robert: cuidado com o cavalo. Ele me ensina algo que não dá para ignorar. Paixão sem equilíbrio pode acabar com a gente. Ele estava tão dedicado à sua missão que deixou a saúde de lado e isso cortou seu tempo aqui. Aquela frase sobre matar o cavalo fica ecoando na minha cabeça. Quantas vezes eu já ignorei o cansaço, o estresse ou até o sinal de que algo não ia bem, achando que estava servindo a Deus. Mas será que Deus quer que eu me desgaste assim? Ou será que Ele me chama a cuidar de mim para que eu possa viver bem os dias que Ele me deu? Jesus, de fato, é Senhor de tudo? Quando eu chamo Jesus de Senhor, estou dizendo que Ele tem controle total sobre mim. A palavra Senhor, Kyrios, em grego, fala de alguém que manda, que decide. Não é só Salvador. É o dono da minha vida inteira. Escolhas, relacionamentos, sonhos e sim, minha saúde também. Mas será que eu coloco isso em prática? Ou será que, sem nem perceber, guardo algumas áreas só para mim? Às vezes, faço isso quase por instinto. Entrego minha vida espiritual a Deus, mas hesito em confiar a Ele meu trabalho, minhas emoções ou meu corpo. É como se eu dissesse: Jesus, cuide da minha alma, mas o resto eu resolvo. Será que isso faz sentido? Se Ele é Senhor, não deveria ser Senhor de tudo? O que significa obedecer a Jesus como Senhor? Em Lucas capítulo 6, verso 46, Jesus pergunta direto: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Isso me confronta. Se eu digo que Ele é meu Senhor, preciso obedecer, e isso inclui cuidar da minha saúde. A Bíblia não deixa dúvidas. Em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 16 ao 20, Paulo diz que nosso corpo é templo do Espírito Santo e que devemos honrar a Deus com ele. Cuidar de mim, então, não é só uma opção, é um jeito de dizer sim a Deus. E tem mais. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 17, vejo um aviso: por que morrerias antes do teu tempo? Deus já marcou os meus dias, como diz o Salmo 136. Se eu, por descuido, encurto este tempo, estou indo contra o plano dele. Eu servi 16 anos no Exército Brasileiro. Entrei na escola de cadetes em 1662 e me formei na Academia Militar de Agulhas Negras em 1666.
Lá aprendi que só quem tem autoridade pode decidir. Se Deus é quem decide meus dias, cuidar da minha saúde é honrar o controle que Ele tem sobre mim. Cuidar do corpo, da alma e do espírito. A Bíblia me chama a uma vida inteira equilibrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Paulo pede que Deus nos guarde por completo, espírito, alma e corpo. Isso mostra que Deus se importa conosco, não só com uma parte de nós. Corpo. Cuidar do físico é agradecer e obedecer. Hebreus 12, 1. Falar de correr a carreira olhando para Jesus. Para isso, preciso de um corpo preparado, cuidado. Alma. Provérbios 4, 23. Me diz para guardar o coração, porque dele vem a vida. Cuidar da alma é proteger o que penso e sinto, me enchendo do que é bom, como Filipenses 4:8 ensina. Espírito. João capítulo 4, verso 24 diz que Deus é espírito e que o adoramos assim. Isso pede oração, palavra e uma busca por ser mais parecido com ele, como em 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Não é simples, exige esforço, resiliência. Mas como Paulo escreve em Romanos capítulo 5, do verso 3 ao 4, os desafios trazem perseverança, experiência e esperança. Cuidar de mim é me preparar para viver plenamente para Deus. A vida de Robert é um alerta. Sem equilíbrio, nossa paixão pode nos consumir. Mas quando entrego tudo ao senhorio de Cristo, até minha saúde, encontro vida plena para cumprir o que Ele sonhou para mim. Cuidar do corpo, da alma e do espírito não é só bem-estar, é amor e obediência a Deus. Que história de Robert nos ensina a cuidar do cavalo que Deus nos deu. Assim, podemos entregar a mensagem que Ele confiou a nós e viver a vida abundante que Ele prometeu. E aqui concluímos o capítulo 4, vamos agora para o capítulo 5, intitulado Santuário de Deus. Somos agora templos vivos, santuários ambulantes da presença divina. Meus queridos irmãos, permitam-me guiá-los por uma verdade que atravessa as páginas das Escrituras e ressoa em nossos corações, o chamado a sermos o santuário de Deus. Esse conceito tão profundo quanto inspirador é um fio dourado que une o Antigo e o Novo Testamento, revelando o coração de um Deus que anseia estar entre nós. No deserto, ele ordenou a construção do tabernáculo. Em Jerusalém, o templo ergueu-se majestoso. Ambos eram lugares santos, planejados com detalhes minuciosos, como lemos em Êxodo capítulo 25, e adornados com os melhores materiais: ouro, prata, madeira de acácia, tecidos finos. Por quê? Porque ali, entre seu povo, Deus escolheu manifestar sua presença, tornando esses espaços dignos de sua santidade e glória. Mas a história não para aí, e eu vos convido a contemplar algo ainda mais extraordinário. Com a vinda de Cristo, o entendimento do santuário ganha um novo significado. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nos desafia com uma pergunta que muda tudo. Acaso não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Que revelação tremenda! O Senhor, em sua graça insondável, decidiu não mais habitar apenas em estruturas feitas por mãos humanas, mas em mim, em vocês, em cada um de nós que o recebe. Somos agora templos vivos, santuários ambulantes da presença divina. O que isso significa para nós que fomos chamados a ministrar o Evangelho? Eu vos digo, é um privilégio que nos enche de responsabilidade e alegria. Ser santuário do Espírito Santo é um convite a viver em santidade, a cuidar com zelo do nosso corpo,
da nossa alma e do nosso espírito e a buscar a excelência em tudo o que fazemos. Assim como o tabernáculo exigia pureza e reverência, nós também somos chamados a manter nossa vida digna da habitação de Deus. Não se trata apenas de um dever, mas de uma honra que nos capacita a sermos luz, a levarmos a presença dele aonde quer que nossos pés nos conduzam. Olhemos juntos para as instruções que Deus deu em Êxodo, capítulo 25, verso 2 ao 8. Ele não apenas pediu um santuário, mas orientou o povo a ofertar o melhor: ouro, prata, bronze, pedras preciosas, nada comum, trivial, danificado ou improvisado. Tudo tinha de ser raro, valioso, sagrado. Isso reflete a santidade do lugar onde ele se manifestaria. E aqui está uma lição que eu e vocês precisamos guardar. Se Deus exige excelência para um espaço físico, quanto mais não espera de nós que somos seus templos vivos. Convido-os a ler essas passagens com atenção, captando o zelo do Senhor. Não é apenas história, é um chamado a oferecermos o nosso melhor em cada área da vida. A arca. Agora, meus amigos, voltemos os olhos para a Arca da Aliança descrita em Êxodo 25, do verso 10 ao 11. Que obra-prima! Feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora, com medidas exatas, 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura e altura, e uma bordadura de ouro a coroando. Cada detalhe foi pensado, cada material escolhido com propósito. Não era um objeto qualquer. Era o coração do tabernáculo, guardado no Santo dos Santos, o lugar onde a presença de Deus se encontrava com seu povo. Eu me pergunto e vos pergunto, o que esse cuidado nos ensina? A madeira de acácia, resistente e durável, e o ouro, símbolo de pureza e valor, mostram que Deus merece o que temos de mais precioso. A arca não era apenas um símbolo da aliança, era um lembrete do cuidado constante do Senhor e de sua direção sobre Israel. E nós, como templos vivos, não devemos refletir essa mesma excelência? Penso em minha própria vida e vos convido a pensar na de vocês. Estamos oferecendo ao Senhor o melhor em nossa saúde, em nossos hábitos, em nossa devoção? Que essa arca nos inspire a viver com santidade e dedicação plena. O propiciatório. Sigamos adiante, amados, para o propiciatório descrito em Êxodo 25, verso 17 e 18. Feito de ouro puro, com 2 querubins, esculpido, suas asas estendidas, cobrindo a tampa da arca. Ele era o ponto de encontro entre Deus e o homem. Ali, no dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício, restaurando a comunhão entre o povo e o Senhor. Que imagem poderosa da graça e da justiça divina! O propiciatório fala de perdão, de reconciliação, de um Deus que se inclina para nos acolher. E aqui, meus irmãos, a história se torna ainda mais gloriosa. No Novo Testamento, Jesus é revelado como a propiciação pelos nossos pecados. Romanos capítulo 3, verso 25, Hebreus 9, verso do 11 ao 15. Ele é o nosso propiciatório eterno, o caminho perfeito para a presença do Pai. Não precisamos mais de rituais anuais. Temos acesso contínuo a Deus. Isso me enche de gratidão e espero que encha vocês também. Mas vos pergunto, como honramos essa graça? O propiciatório nos chama à reverência, ao cuidado com o que é santo, que possamos buscar a presença dele com o mesmo zelo que os sacerdotes de outrora. A presença. Chegamos, enfim,
ao ápice dessa reflexão em Êxodo 25, do verso 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo. Que promessa! Deus, o Criador, escolheu se manifestar entre os querubins, falando diretamente com Moisés e guiando seu povo. Era o Santo dos Santos, onde a glória dele se revelava uma vez por ano, no encontro marcado por temor e santidade. Eu me emociono ao pensar nisso e vos convido a sentir isso. Essa presença, no entanto, não era apenas para Moisés. Ela apontava para algo maior que hoje vivemos em plenitude. Em Cristo, eu e vocês temos a promessa de um acesso direto ao Pai. Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. O véu se rasgou e o Espírito Santo agora habita em nós. Que mudança radical! Deus não é mais um visitante ocasional. Ele é nosso companheiro constante. E isso me leva a refletir. Como tenho tratado essa presença? E vocês? Como a têm honrado? Notem o cuidado de Deus nos detalhes do tabernáculo. Ouro, madeira de acácia, medidas precisas, tudo tinha de ser perfeito, porque ali ele se manifestaria. Isso me faz pensar no templo que somos. Se o Senhor exigiu excelência no santuário terreno, quanto mais não deseja que cuidemos de nosso corpo, sua morada atual. Eu vos desafio. Olhemos para nossa alimentação, nossos hábitos. Estamos dando ao nosso corpo o ouro, alimentos que nutrem e fortalecem, ou apenas sobras que o prejudicam? Que possamos escolher o melhor, honrando o Espírito que em nós habita. E há mais. As medidas exatas do tabernáculo me lembram os parâmetros de nossa saúde: pressão arterial, glicose, colesterol, neurotransmissores, hormônios, descanso. Deus é detalhista e nós também devemos ser. Nosso corpo foi projetado para funcionar em uma temperatura ideal, uma pressão ideal e com as taxas metabólicas ideais, como neurotransmissores, íons e hormônios. E se tais medidas não estiverem em seus níveis de normalidade, passamos do fisiológico para o patológico, entre parênteses, doença. Assim, sendo cuidar do corpo é mantê-lo funcionante e operante para toda boa obra. Negligenciar esses cuidados, achando que a fé dispensa a responsabilidade, é um erro. Parafraseando o irmão Reagan, a fé verdadeira respeita as leis naturais que Deus criou. Então, meus amados, cuidemos do que nos foi confiado para que sirvamos ao reino com vigor e longevidade. No passado, a presença sobre o propiciatório era temporária, acessível apenas em momentos específicos. Mas hoje, sob a nova aliança, recebemos algo infinitamente maior: o Espírito Santo em nós para sempre. Se os israelitas se preparavam com tanto zelo para o encontro passageiro, quanto mais devemos nós, que carregamos a presença dele continuamente, viver com dedicação? Isso me desafia e espero que desafie a você que neste exato momento está com esse livro em mãos. Não é só sobre espiritualidade, é sobre cuidar do corpo, da mente, do coração, tudo o que reflete a glória de Deus em nós. Portanto, meus queridos, que essa verdade nos mova à ação. Sejamos santuários vivos, oferecendo ao Senhor o nosso melhor a cada dia. Que nossa saúde, nossas escolhas e nossa devoção seja um reflexo da excelência que Ele estabeleceu. Vivemos na presença do Eterno agora e para sempre. Que honra, que responsabilidade, que possamos juntos buscar essa transformação, tornando-nos templos dignos do Deus que nos habita.
E aqui concluímos: sejam abençoados na prática da palavra.